Shalom, eu sou Marcos e estou aqui para te desejar boas-vindas ao canal Torá e Ética Judaica e também para convidá-lo a se tornar um Havruta, que quer dizer companheiro de estudos. Primeiramente, quero trazer para vocês uma história muito especial e baseada em fatos reais, que é a história do Moba. Moba era um jovem que viveu e foi criado no interior com cerca de 15 mil habitantes. Ele era acompanhado de seu pai, de sua mãe, irmãs e irmão. Moba começou a sua trajetória num lar religioso, num lar cristão, e a partir desse momento em que ele começou a se entender como ser humano, como alguém que tinha a necessidade de ter um contato com o Criador, ele passou a observar que o seu pai, ele sempre tinha atitudes de levar um conhecimento sobre Deus para as pessoas. Mas tem um detalhe muito importante: o pai de Moba, ele tinha uma luta interior muito grande, e essa luta se internalizava numa busca por deixar o vício do cigarro, por exemplo, que era algo que o atrapalhava na sua vida religiosa. Ele queria muito se dedicar a uma vida religiosa, mas não conseguia por conta de que esse vício o atrapalhava muito. Na sua denominação, a qual ele fazia parte, não era algo permitido, e era algo inclusive que se falava que a pessoa não conseguiria ter uma vida espiritual, uma vida superior com Deus, tendo este vício. Então, Moba passou a observar e acompanhar essa dinâmica familiar, observando também o empenho que esse pai tinha para que ele conseguisse criar os seus filhos com o acesso à religiosidade, o acesso a Deus, sempre incentivando, falando para que estudassem a Bíblia, falando para que lessem Salmos. Então, com esse princípio, houve ali uma atmosfera familiar de muita paz, inicialmente de muita luz, por conta dessa boa intenção, desse desejo sincero de conduzir as pessoas assim, de conduzir os seus filhos assim. Moba passou a observar então agora a conduta da sua mãe. A sua mãe era uma pessoa que conhecia a Bíblia e sempre enfrentava momentos de disputas entre uma crença e entre outra crença, mas ela não se deixava abater, ela sempre defendia aquilo que ela acreditava ser as verdades bíblicas. E ele cresceu nesse ambiente também, onde esses estudos fervorosos aconteciam e certas disputas textuais aconteciam. Moba percebeu a necessidade de realmente escolher um lado, de ter uma formação e uma compreensão maior nessa área. O que Moba não contava era que em dado momento, por conta da necessidade de também conhecer o mundo lá fora e se relacionar com o mundo lá fora, ele não esperava que ele viria a se afastar desse caminho, da religiosidade, da espiritualidade. Então Moba se distanciou sem que percebesse, e quando percebeu, já estava fora da denominação que seus pais o conduziam. Bem, Moba passou por volta aí dos 14, 15 anos de idade, até os 21 anos de idade mais ou menos. Moba passou por um processo onde ele foi ao mundo, ele conheceu muitas coisas, se envolveu com álcool, as chamadas noitadas, né? E ele conseguiu, apesar disso, voltar a temer a Deus. Então ele orou, ele pediu muito a Deus que ele conseguisse sair dessa situação, e ele conseguiu. Ele saiu e veio a ter um casamento. Desse casamento gerou um fruto, gerou um filho, e a partir desse filho ele começou a se aproximar mais ainda de Deus através de uma denominação religiosa. E novamente Moba foi visitado por uma situação adversa, que foi em cerca de 2 anos e 8 meses de idade do seu filho, ele passou por um processo de separação, onde nesse processo de separação, tendo ele uma convicção e uma crença firme de que o casamento era para a vida toda, ele foi confrontado com a ideia de que ele tinha que agora aceitar a separação. Moba, tendo passado pelo processo de separação da esposa, se conectou muito a partir daí e entrou em uma verdadeira imersão espiritual de um ano completo, onde ele pôde meditar muito na história de Jó.
E ele viu lá que Jó, diante de tantas atribulações, de tantos sofrimentos, da perda dos filhos, da perda dos bens, quando a esposa de Jó chegou a falar com ele: homem, amaldiçoa teu Deus e morre. E a resposta de Jó foi: mulher, estás louca? Acaso eu aceitaria o bem de Deus e não aceitaria o mal? Moba refletindo nessas histórias do livro de Jó, a superação intensa e as dores pelas quais Jó passou, superando-as, sendo restituída 7 vezes mais tudo aquilo que ele perdeu, ele não se sentiu com o direito de parar sua vida por conta daquele acontecimento que para ele era muito negativo, para ele era muito difícil. Então Moba se dotou desta convicção de que existe um Criador e de que ele está no comando de todas as coisas e que certamente ele queria, o Criador queria, que ele continuasse a sua trajetória. Então, Moba passou a exaltar esse Criador. Ele chegou à conclusão de que se existisse uma forma de ele conseguir sair daquela dificuldade de aceitar os fatos, seria servindo o seu Criador. Então Moba se conectou com cantar, com exaltar o Criador, leituras, e assim ele fez uma parceria com uma prima dele e passou a cantar nas igrejas, e assim ele foi aprofundando o relacionamento com Deus e passou a utilizar-se de um método meio que intuitivamente. Ele dizia sempre assim em suas orações: Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E sempre que ele ia orar, ele orava com este método à frente. E a partir daí, ele veio a conhecer, dentro desse cenário, ele veio a conhecer aquela que seria sua esposa e a mãe de um outro filho que ele passaria a ter. Então Moba conheceu Sara, Rachel, e passou a caminhar junto com ela. Na verdade, houve um processo de estudos com a família dessa pessoa a qual ele conheceu. Ele se uniu a essa família em estudos e passou a entender que a palavra do Eterno dada no Monte Sinai trazia o próprio Eterno como Salvador para o seu povo. E de que ele até ali tinha seguido uma fé que ele acreditou, que ele levou inclusive através da música para as pessoas, mas que a partir de um certo momento ele entendeu que havia alguma coisa errada e havia alguma coisa a ser aprendida. Dentro desse cenário dos estudos religiosos, Moba entrou numa busca profunda e a partir daí inicia a sua trajetória em busca da verdade completa, da verdade da Bíblia. No início, quando ele começou essa trajetória, a afirmativa era, dentro desses estudos: Deus é o único Salvador e não há outro. Não pode um homem ser chamado de Salvador, porque somente o Eterno, inclusive foi ele quem libertou e foi ele o Salvador do povo hebreu no Egito, embora tendo usado ali como figura humana Moisés, e que não houve ali nenhum tipo de atribuição de adoração à figura do Moisés, por exemplo. Então Moba entrou nesse processo investigativo, chegando assim na questão do chamado judaísmo messiânico. Nesse momento, a única diferença que tinha em relação ao cristianismo era a troca do nome, que em vez de chamar Jesus, se chamava Yeshua, e algumas poucas práticas judaicas que se faziam naquele momento. Eram muitas afirmações. Cada grupo de estudos, por exemplo, achava que se tinha um nome. Uns falavam que era Yeshua, outros falaram que era Yahushua, outros falaram que era Yehoshua. E diante de tantas confusões, nesse meio tempo, Moba percebeu que era necessário dar um passo para trás, recuar um pouco e passar a estudar com sua esposa, agora já casado, novamente, estudar com sua esposa em casa. Então, diante de tantas falsas afirmações que traziam tanta confusão,
para ele e para sua família, ele viu a necessidade de aprender a língua bíblica. Somente assim ele poderia realmente ter a certeza de estar seguindo o caminho certo e adorando o seu Criador da forma certa. Então, a partir daí, Moba procura a sua família, passa aquela situação para suas irmãs, por exemplo, para sua mãe, e ele fala: enquanto um de nós não aprender o hebraico, que é a língua bíblica, vamos ficar à mercê dos falsos líderes, dos falsos ensinamentos. Precisamos tomar uma posição. A partir daí, Moba entrou em um processo de buscas intensas, ainda mais intensas nas madrugadas. Ele acordava 3 da manhã e amanhecia o dia. Ele tinha ali de posse o alfabeto hebraico e a partir daí ele começou a fazer o alfabeto e mais os sinais maçoréticos. Ele começou a fazer um processo de estudo ali nas madrugadas, orando ao Criador, pedindo ajuda. E ele começou a ver os recursos que ele tinha, começou a fazer a alfabetização e começou a caminhar. E não demorou muito. Moba já estava nesse momento a conseguir ler algumas palavras, conseguir juntar, fazer a junção entre algumas letras, pesquisando e vendo ali os sons que essas letras produziam, como eram as sílabas, e a partir de então, não demorou muito, Moba já estava fazendo as leituras da sua Bíblia hebraica, da Torá, em hebraico. A partir daí, Moba teve também a oportunidade de entrar em um curso de hebraico com o rabino de Jerusalém, onde ele pôde aprofundar o seu conhecimento, tanto do hebraico bíblico como do hebraico moderno, e estando agora apto a não ser mais enganado por nenhuma falsa afirmação, inclusive se cumprindo na vida dele ali o Salmo 119, versículo 18, que diz assim: abre, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua palavra, da tua Torá. Nessa fase, ele descobriu que o Eterno é um, conforme está dito em Devarim, Deuteronômio 17, do versículo 8 ao versículo 12, onde diz lá, na verdade, que quando houver dúvidas sobre o contexto bíblico, deve ser procurado os sábios de Israel, os sacerdotes e levitas, e eles darão a sentença do juízo, a orientação, e que a pessoa não deve sair, nem desviar nem para um lado, nem para o outro, e procurar seguir de uma forma reta, conforme a orientação que esses líderes deram. E o homem que, com malícia, não fizer isso, morrerá e extirparás assim o mal de Israel. Há uma afirmação muito forte em Devarim 17, de 8 a 12. Contudo, quero voltar à afirmação que Moba fez do versículo 6, do capítulo 6, do versículo 4 de Deuteronômio, que também diz, na verdade, que o Eterno é um. Ouve, ó Israel, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Então, Moba começou a se posicionar de uma forma a compreender de que todo o serviço dele de adoração e busca deveria ser pautado e voltado somente ao Deus único. Com esse entendimento, Moba também, tendo tomado um curso com o rabino de Jerusalém e cumprindo o capítulo 1 da Mishnah 6 do livro Ética do Sinai, editado também em língua portuguesa, que diz assim: busca para ti um mestre, um Rav, o Kenelech Haver, né? E com isso adquire um amigo, um parceiro de estudo, um Havruta, né? Contextualmente falando. Então, nesse momento, entra na vida de Moba o Rav Yitzhak Asayag Shlita, que passa a orientar em todos os assuntos para uma vida judaica. E mesmo tendo Moba nascido nas nações, ele encontra aí o seu caminho e encontra um mestre que o assessore e o auxilie nesse processo de conexão com a Torá sagrada. Então, eu quero dizer para você que nos acompanha agora no canal, a palavra Moba, ela tem um significado. Moba, na verdade, quer dizer Moshe Ben Avraham. É uma sigla.
Mem Vav Beit Aleph, Moba, Moshe Ben Abraham. Esse é o meu nome hebraico e é o nome que marca uma nova fase de vida, uma nova trajetória. E o nosso desejo é que você que nos acompanha agora, essa é a minha história, e você conte-nos a tua história. Deixa aqui, abaixo desse vídeo, o seu comentário, deixa aqui a sua opinião, deixa aqui a sua pergunta. Também abaixo do vídeo você vai ver aí um número de contato e você pode também se conectar conosco, saber mais e continuar junto conosco nessa jornada de cumprimento de Torá, de aprender as mitzvot, os mandamentos de Deus, e assim nós vamos aprofundar a nossa caminhada junto com o Eterno, com o apoio rabínico e com as bênçãos dos céus. Bezrat Hashem, com a ajuda do Eterno. Até lá. Um forte abraço.